Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista à Gazeta.net. Como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem e já vai curtindo, compartilhando a nossa entrevista. Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e você pode acompanhar o site agazeta.net em várias redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, no Twitter e você também pode acessar o nosso endereço eletrônico www.agazeta.net para você ficar sempre muito bem informado. Aqui no YouTube você pode ativar as notificações, porque toda semana eu estou trazendo aqui um novo assunto, um bate-papo bacana para que você possa sempre acompanhar. Então, quer receber a notificação? Já vai aqui, ativa o sininho para você ficar por dentro. E o nosso bate-papo desta semana é com a Tenente Coronel Cristiane Soares da Silva, ela que comanda o Batalhão do Policiamento de Trânsito aqui no nosso estado. Coronel, seja muito bem-vinda. Obrigada, Crisna. É um prazer recebê-la aqui, principalmente pela representação, né, do que a senhora é a primeira mulher a comandar o Batalhão de Policiamento de Trânsito. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para a senhora. Como é que a senhora recebeu esse desafio? Ele acaba sendo realmente um desafio, porque na condição de mulher, quando você recebe esse primeiro legado, digamos assim, né? Você ou abre portas com as suas ações, ou você fecha portas para outras mulheres. Então, a responsabilidade com o cargo, ela é excessivamente grande, porque todas as ações elas vão refletir no espaço que outras mulheres poderão ter daqui para frente. Uhum. A senhora está na Polícia Militar já desde 2002. E como é que é essa questão da presença da mulher no meio militar, Coronel? A gente ainda tem na instituição a questão mesmo por ser uma instituição historicamente masculina, de homens, então algumas vezes as mulheres são vistas como se fosse um enfeite, ou que elas não servissem para ajudar efetivamente no policiamento. Só que a própria legislação ela já exige a presença da mulher. Então, busca pessoal, eu preciso ter a presença da mulher. Há algumas situações em que precisa ser a mulher a fazer, até porque traz uma sensação de ser mais calma, mais tranquila. Ou seja, a pessoa fica mais segura, né? Isso. A questão de acolhimento, em geral, ela é melhor aceita quando é com a mulher. Uhum. Mas a gente tem grandes desafios, principalmente quando uma mulher casada, porque a gente, em geral, trabalha com homens, é uma mulher na guarnição, passa a noite fora de casa. Então, isso é muito complicado de você ajustar, dependendo de como é o relacionamento, né? Então, é uma coisa muito trabalhosa também, que você tem que estar ajustando constantemente dentro do relacionamento. Como a senhora citou isso, eu vou lhe fazer uma pergunta pessoal. Como é que a senhora é casada, né? É mãe de 3 filhos, não é isso? Isso. Como é que a senhora faz para justamente esse meio ponto que a senhora acabou de citar? Eu preciso ajustar algumas coisas para que a minha profissão ela não interfira no meu meio familiar. Como é que tem sido esse dia a dia? É o dia a dia da mulher, eu acho que como um todo, né, independente da profissão. Seu esposo é militar também? Ele já foi no começo, talvez isso tenha facilitado a aceitação. Conhece, né? Conhece sabe como é a rotina. Sim. Mas eu vejo com muitas policiais femininas que têm esse problema, né, que é de aceitação. Excesso de ciúmes, porque fica nessa questão, por que você está trabalhando desse jeito? Porque faz parte, temos poucas mulheres na instituição, então a gente tem que tentar manter pelo menos uma mulher de serviço na guarnição, que é para poder fazer as obrigações que são das mulheres, as obrigações legais. Mas aí é complicado para a gente, enquanto mãe, pela questão da rotina de trabalho. Uhum. Que como é uma rotina de escala, você não pode dizer, final de semana eu preciso estar com a minha família. Não, né? vai ficar. Sim. Eu digo, às vezes você está na folga, você fica, mas quando você está de serviço, você não pode ficar. E até mesmo quando a mulher vai escolher a profissão, ela tem que estar ciente dessas questões. Que algumas coisas a gente tem que abdicar, você tem que ter ciência de que não vai conseguir participar.
eventos de família, festa de aniversário. Eu digo aí, às vezes você não consegue programar nada a longo prazo porque você não consegue. Eu digo, no dia que minha filha fez 1 ano, eu estava no estágio de sobrevivência de vida na selva. Eu disse, a gente passou 2 semanas, foi no meio do estágio, aí lá estava eu pensando, meu Deus, porque ela sabe que estava fazendo, sabia? Não sabia. Mas eu sabia, e isso para mim me doeu muito, eu não poder estar com ela naquele dia que é um marco. Né? Então, muitas vezes isso acontece com a mãe militar, né? A gente não está presente em muitos momentos na vida do filho. Às vezes é um evento na escola, você não consegue ajustar a escala, e é dia das mães, você não consegue ir. Então, assim, são coisas que acabam doendo, mas a gente não pode, assim, nem mesmo estar explanando isso. Então, tem muita coisa também que é exigida da mulher, que é a questão do ser forte. E às vezes você tem que engolir o choro, ir lá ser forte e depois voltar sozinha. Né? Porque são coisas que você não pode dividir, nem no trabalho e nem pode deixar teus filhos verem. Então você tem que ter os seus momentos sozinho mesmo, do chorar, desabafar ali, depois junta tudo, junta os caquinhos e vai. Junta os cacos e segue. E segue. Mas eu acho que isso é bem complicado, acho que para todas as mães, assim, acho que todo mundo dentro do seu quadradinho tem mais ou menos a mesma... Das várias profissões, né, Coronel? É impressionante, né, como a mulher, quando ela sai para o mercado de trabalho... eu estava até comentando ainda há pouco na nossa redação aqui, quando estava preparando a pauta da nossa entrevista, a nossa redação, inclusive, ela é basicamente feita por mulheres. Nós temos poucos repórteres homens. E uma coisa que eu estava comentando com elas é que eu não gosto de quando, por exemplo, assim... igual no seu caso, a primeira mulher a comandar um batalhão de policiamento de trânsito. Ao meu ver, essas questões que a gente fala assim, a primeira mulher exalta essas atitudes, né? A primeira mulher a fazer isso, a primeira mulher a fazer aquilo, a sensação que dá é que cada vez mais a gente está querendo diferenciar a mulher, né, dentro do mercado de trabalho. Lógico que a gente entende que sim, as mulheres estão conquistando espaços, crescem na questão do mercado de trabalho, mas, ao meu ver, assim, muitas vezes quando a gente faz essa questão, a gente aumenta a diferenciação entre homens e mulheres, né, dentro do mercado de trabalho. E isso coopera muitas vezes para cada vez mais a gente ver a mulher de uma forma diferente quando está atuando profissionalmente, né, Coronel? E assim, a mulher cada vez mais, ela está superando a si mesma, né, principalmente no ambiente militar, não é verdade? Isso, inclusive, na própria passagem de comando, foi o que eu falei, hoje sou a primeira mulher a comandar uma unidade especial, um batalhão de policiamento especializado na Polícia Militar do Acre. Só que as mulheres entraram em 85 na PM, eu digo, só agora uma veio para uma unidade especializada. Então, daqui a pouco, o que eu espero é que, quando haja passagem de comando, não tenha que ter essa especificação. Sim. Foi uma mulher que assumiu, ou foi um homem que assumiu, porque quando os homens assumem, não chama. Isso, esse tipo de discurso aumenta cada vez mais a diferença entre homens e mulheres, que não cabe mais na nossa sociedade, né? Isso, o que a gente tem que pautar é a questão da competência. Com certeza. É competente para aquela função, tem capacidade técnica de assumir aquela função, independente do sexo que tenha. Com certeza, é isso mesmo. Coronel, falando das atividades práticas lá dentro do batalhão, a senhora assumiu há pouco tempo, mas já deu para ter uma noção de como é que está a situação, já de planejar as próximas ações? A gente vem um comandante que estava muito bem organizado, uma equipe muito qualificada que a gente tem no batalhão, apesar de estar com efetivo para a demanda pequeno, né, que acaba tendo que cuidar de todo o estado, com a ajuda das unidades do interior, mas especializada é só essa. Tenho alguns planos, não de mudanças bruscas, mas de alguns ajustes, que é como eu pretendo trabalhar, fazendo as minhas alterações, né? Então, na constância, né, na continuidade, há algumas pequenas mudanças. E aí uma delas é a gente fortalecer o policiamento rodoviário, por conta dos acidentes que a gente tem nas nossas rodovias. E sem deixar
que se enfraqueça o policiamento na cidade, né, que a gente chama de trânsito urbano. E o que nós estamos fazendo nosso planejamento, que nós já começamos, inclusive agora na terça-feira lança a programação do Maio Amarelo, intensificar as ações de prevenção e conscientização, que às vezes as pessoas também não têm noção, às vezes você pensa, mas todo mundo sabe, isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito e repetido até que a gente tenha certeza que ele foi entendido. Porque às vezes para você é óbvio, mas para o outro não é. E aí a gente precisa estar reforçando essas ações de conscientização, que as pessoas entendam que uma cerveja ela pode sim ser causadora de um acidente, não só para quem está conduzindo o veículo, mas como ele pode perder o controle do veículo e atropelar uma outra pessoa, uma criança, e nessa situação, né, também, e a intensificação das operações. A fiscalização, ela precisa existir e ela precisa ser intensificada. Não com a intenção de ser uma máquina de multas. A intenção não é máquina de multas, a intenção é fiscalizar. Se ninguém bebeu que passou pela fiscalização, não haverá multas por conta de embriaguez. Justamente. Se a pessoa está habilitada, ela não vai ter multa por não estar habilitada. Então, a fiscalização é para verificar como o condutor está conduzindo. Se isso vai gerar multa, vai depender das condições em que a pessoa está conduzindo e está naquele momento. Coronel, a grande parte dos problemas encontrados na fiscalização são condutores sem habilitação ou condutores embriagados? Isso depende muito de cada operação. Na operação álcool zero, álcool zero não, agora mudou, né? Lei seca, antes era álcool zero. Ainda estou me reabilitando aos novos termos. A gente teve uma semana passada e assim, tivemos muitas ocorrências com embriaguez, que é o artigo 165, mas o que me chamou a atenção foi que em uma pequena operação de poucas horas de lei seca, numa área de grande movimentação na cidade, a gente teve 13 condutores não habilitados. Então, para passar naquela via, aquele pequeno espaço de tempo, a gente teve 13 não habilitados. Então, isso sugere que a fiscalização, né, as abordagens, elas estão, de certa forma, pequenas nesse momento, porque as pessoas estão se sentindo à vontade de estarem conduzindo o veículo pela cidade, a capital do estado, sem serem habilitadas. E aí, a nossa intenção com essas operações, para, por fim, né, como eu falei, verificar o que o condutor, como que está a situação do condutor, é salvaguardar vidas. Porque se a gente não faz a fiscalização e está lá o condutor embriagado, condutor não habilitado, a probabilidade de ter um sinistro que venha a ter vítima fatal, ela aumenta do que se eu não tenho essas condições favoráveis, né, para o acidente. Então, é a proteção da vida que é a nossa finalidade, tanto com as ações preventivas, tanto com as ações de fiscalização. Coronel, agora a senhora falou sobre essa questão dos condutores não habilitados. Isso é muito comum acontecer no interior do estado, né? Muitas pessoas, crianças que adolescentes que aprendem a dirigir, incentivados pelo pai, pela mãe, pilotar moto, dirigir veículos. Vocês estão planejando algum tipo de ação também no interior do estado? A gente tem no interior do estado, o policiamento de trânsito é feito pelo batalhão de área. Nós temos em todos os municípios esse batalhão de área? Isso, todos os municípios eles têm uma unidade de referência, que faz que é RP de rotina, e ele faz todos os outros serviços que na capital eles estão como unidades especializadas ou separada, PROERD, escolar, próprio policiamento de trânsito. É feito tudo num único batalhão, então que seria o batalhão de área, né, nos municípios. Então esse policiamento também é feito. E os policiais passam, pelo menos uma vez por ano, dos batalhões dos municípios, por um treinamento pela equipe do PPTran, que é de nivelamento, dos conhecimentos das mudanças e atualizações da própria legislação de trânsito,
E aí também é feito operações, batalhão de trânsito junto com o Detran, nos municípios. Então a gente faz as operações, mas elas também são feitas rotineiramente pelos batalhões dos municípios. Né? As unidades do município também fazem. E vocês estão planejando algum tipo de apoio extra para que eles possam ampliar ainda mais as ações? Essa é a intenção, porque também, como é uma série de atribuições dentro dos municípios, para aquele efetivo, eu já estive no município, eu sei que é bem difícil a gente... A senhora esteve em Brasileia, Brasileia, não foi isso. Sim. Passei quase 4 anos em Brasileia. E aí a gente precisa estar fazendo como essa... que é as o bom da ações, gente né, passar em vários locais é que quando você está numa situação de cobrança, você se põe no lugar daquele que está sendo cobrado. E aí você consegue identificar, diz, não, ele não consegue fazer isso porque o efetivo está pequeno, não porque ele tem uma demanda, porque esse mês tem eventos na cidade, entra carnaval, aniversário da cidade, cavalgada, então tem vários eventos que tudo é festival de praia, então a PM tem que estar em todas. E ainda tem que manter o serviço rotineiro, né, o ordinário. Então, o auxílio é um dos nossos planos. Fazemos operações de fiscalização nos municípios, até pela questão mesmo de ser diferente. Porque às vezes os municípios são muito pequenos, não que haja que os policiais façam vista grossa, não é isso que eu estou querendo falar, mas é muito mais complicado quando você está com um município muito pequeno, todo mundo se conhece, não sei o quê, e aí a fiscalização mais incisiva, assim mesmo, ela fica dificultada. Acaba tendo uma dificuldade, gera atritos, aí desacato, então a gente tentar colocar as fiscalizações de externos com mais vezes, né? Eu posso dizer assim. E aí sempre também com o apoio do Detran, o pessoal da Cifitran, alguns municípios também têm, e a gente fazer essa parceria e fazer com que o nosso efetivo se torne maior. Né? Coronel, como é que funciona essa parceria de vocês com o Detran? Como é que ela é executada? Nós temos um convênio com o Detran, que nos delega as atribuições de fiscalização de trânsito, né? E praticamente todas eu não digo as operações do dia a dia, a rotina, o serviço ordinário do policiamento de trânsito, mas as grandes operações, as políticas do que será feito durante aquele ano nas ações de trânsito, ela é decidida em conjunto, entre a Polícia Militar e o Detran. E aí algumas dessas operações a gente também realiza em conjunto. Nós temos a Operação Rodovia Segura, é feita em conjunto, já tem uma previsão que nos dias que tem rodovia segura, vem uma equipe da Cifitran apoiar a gente, até para aumentar o efetivo. Na nossa da Lei Seca, que é da Polícia Militar também, ela é apoiada pela Cifitran. Nós temos mais uma, que é a Direção Segura, que ela é uma operação do Detran, e a gente auxilia com a segurança dos agentes de trânsito. Certo. Coronel, uma última pergunta já para encerrar o nosso bate-papo, Coronel, o que o motorista acreano pode esperar de ações do Batalhão de Policiamento de Trânsito aqui do Acre? Meu Deus! Bem, para o motorista, o que nós temos para oferecer é que nós vamos realmente intensificar a fiscalização, porque o objetivo da Polícia Militar é salvar vidas. E nesse objetivo a gente vai sempre procurar fazer o serviço de modo que a gente consiga ao máximo garantir que não tenha perdas de vidas no trânsito. Então, tanto com ações de conscientização, mas principalmente com ações de fiscalização. E aí o que a gente pede é o apoio da população, que estejam verificando, até mesmo as nossas redes sociais, da própria Polícia Militar, tem várias dicas e informações, estejam antenados. Constantemente há algumas mudanças no trânsito, né, na legislação de trânsito, então que estejam sempre procurando se informar, porque a gente vai estar para garantir que o trânsito seja um local seguro, tanto para condutores quanto para pedestres. Então a intenção é que a gente tenha um trânsito mais seguro. Com certeza. Coronel, muito obrigado pela sua vinda aqui, volte mais vezes com boas notícias lá do Batalhão de Policiamento de Trânsito e eu quero desejar muito sucesso
na condução aí desse cargo de gestão. Obrigada e estou à disposição. Quando quiser, a gente volta e traz novas informações, e aí informações mesmo das nossas próprias ações, né? Pelo tempo a gente ainda não tem muita coisa, mas eu quero poder trazer os nossos resultados e espero que a gente tenha resultados positivos até a nossa próxima entrevista. Gratidão, Coronel. Aí, gente, esse foi o nosso bate-papo, esclarecendo aí bastante sobre a vida da mulher na área militar, a própria mesmo colocação da mulher dentro do mercado de trabalho, a questão das fiscalizações, do transseguro. Olha, você não quer ser multado, então você tem que andar dentro da lei, minha gente, tem que andar dentro da lei. Você alguma vez, coloca aqui nos comentários, aqui embaixo, você alguma vez ficou com medo de passar em alguma blitz? Comenta aqui com a gente, compartilha com a gente, tá bom? E manda essa entrevista para as pessoas que conhecerem mais um pouco da vida da Tenente Coronel Cristiane e esse grande desafio que ela tem pela frente. Combinado assim? Um super abraço para você e até a nossa próxima entrevista. Tchau, tchau!